Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 14, a partir do verso 53 ao 65. Assim diz a palavra do Senhor. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e então se reuniram todos os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos e os mestres da lei. Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. Os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando depoimentos contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas não encontravam nenhum. Muitos testemunharam falsamente contra ele, mas as declarações deles não eram coerentes. Então se levantaram alguns e declararam falsamente contra ele. Nós o ouvimos dizer: destruirei este templo feito por mãos humanas e em 3 dias construirei outro, não feito por mãos de homens. Mas, nem mesmo assim, o depoimento deles era coerente. Depois, o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: Você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Sou, disse Jesus. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as próprias vestes, perguntou: Por que precisamos de mais testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Que acham? Todos o julgaram digno de morte. Então alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: Profetize! E os guardas o levaram, dando-lhe tapas. Eu sou, Jesus disse. Ele confessou e não negou. Diante de tanta pressão, nós aprendemos com Jesus bom senso e serenidade para afirmar a verdade. É o que ele nos ensina nesse momento. Silêncio diante das falsas acusações. Afirmação diante da verdade pelos acusadores. Diante da verdade afirmada pelos acusadores. Todos os modos de chamar o bom de mal falharam. Mas quando afirmaram a verdade, ele disse: Eu sou. A grande tentativa de acusar Jesus pelos membros do Sinédrio, o Conselho Supremo dos Judeus, tentam de tudo para achar nele alguma falha, mas fracassam. Já tentaram por todo este tempo, sem sucesso, mas agora que conseguem prendê-lo, não querem vê-lo solto novamente. Desta vez querem pará-lo de qualquer modo. Enquanto Jesus está nas mãos dos pecadores, Pedro, um dos seus discípulos, o segue de longe. Dentro em breve, ele perceberá que não dá para seguir Jesus à distância. Precisamos assumir nossa identidade como ele fez. Jesus, nesse momento, está diante de um grande dilema. Embora não seja nada formalizado, esse julgamento está completamente fora da lei. Mas o que importa nesse momento é afirmar a verdade. Para os religiosos, a única coisa que importa é tirá-lo do caminho. Para Jesus, o que importa é afirmar a verdade. Desejam apenas os religiosos achar alguma culpa a fim de pedir a pena de morte ao governador romano.
Na verdade, em suas mentes malignas, o veredito já está pronto. Ele é culpado. Portanto, a única coisa que esse Jesus merece na mente dos pecadores é a morte. Por medo do povo, não tem coragem suficiente para condená-lo, porém buscam subsídios, provas, para forçar a mão do governador. A falsidade dos religiosos aumenta quando nós vemos a incoerência entre as falsas testemunhas. Cada um mente mais que o outro, embora na sua própria lei diga: não darás falso testemunho contra o teu próximo. Êxodo capítulo 20, verso 16. De um lado nós temos o bom senso e a serenidade de Jesus diante das acusações falsas e injustas. Do outro nós temos os religiosos com sua hipocrisia e incoerência. De que lado nós vamos ficar? Lembre-se, não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão, sabendo que a decisão de seguir Jesus trará consequências também para as nossas vidas aqui nesse mundo, mas na eternidade estaremos com Ele. A acusação mais consistente nesse momento culpa Jesus de afirmar que destruirá o templo e o substituirá por outro em 3 dias. No Evangelho de João, nós temos anotado essa informação, quando Jesus disse essas palavras. Isso era verdade, porém, ele referia-se à sua morte e ressurreição, ao seu corpo sacrificado, que marcaria um novo tempo, uma nova época, uma nova aliança. O zelo pelo templo era tão grande pelos religiosos que isso serviria de motivo para a pena de morte na cabeça deles. Quando indagado pela primeira vez, Jesus permanece em silêncio, mostrando o seu bom senso e a serenidade que nós devemos ter diante de acusações falsas. Não há motivos para nos defender quando nós sabemos quem somos e como estamos vivendo diante da verdade que pregamos. Ninguém quer entender a verdade nesse momento. Então, a melhor coisa é ficar em silêncio. Jesus nos ensina. Os inimigos esperam ouvir qualquer palavra, não para aprenderem alguma coisa, mas para culpá-lo de qualquer coisa. Mas Jesus não cai na armadilha. A segunda pergunta, ele responderá, mas seu propósito é mostrar a verdade a todos. Mas infelizmente não adiantará nada, pois não querem aprender. O momento da verdade ser anunciada chegou. Ele confessou e não negou, dizendo: eu sou, diante da segunda pergunta do sumo sacerdote. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Eu sou, disse Jesus. Ao afirmar a verdade sobre sua identidade nesse momento de ser o Filho de Deus, também garante a vitória futura gloriosa, com os termos messiânicos vindos de Salmo 110 e Daniel 7. Ele disse: sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Que maravilha! Deste modo, Jesus identifica-se com Deus e Pai, até nas suas palavras, quando disse: eu sou.
pois essas palavras nos lembram o nome que Deus usou na conversa com Moisés, em Êxodo capítulo 3. Jesus aproveitou a pergunta para mostrar a pura verdade. Ele é o Filho de Deus, ele é o Messias esperado, ele é o exaltado juiz que virá nas nuvens e logo será o vencedor por meio da ressurreição. A resposta de Jesus tira de dentro do ser humano aquilo que tem de pior: raiva, ira, falsidade, hipocrisia. O sumo sacerdote considera as palavras como blasfêmia, que é falar mal de Deus, é usar mal o nome de Deus, é falar o nome de Deus em vão e, neste caso, igualar-se a Deus. Se fosse mentira o que Jesus afirmou, de fato seria blasfêmia, um crime espiritual com pena de morte. Porém, Jesus fala a verdade sobre sua identidade, mas os inimigos não desejam aprender. Ele é o Cristo, o Filho do Deus bendito. Ele é Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Porém, a reação do sumo sacerdote, que rasga as suas vestes, mostram a sua indignação, selando a condenação de Jesus por falar a verdade, quem ele é. Agora não é necessário ouvir mais nada. Agora a maldade humana não tem mais limites e partem para as agressões físicas, morais e emocionais. Ao cobrirem sua cabeça, estão tratando-o como um criminoso e começam o abuso pessoal e emocional com a sua hipocrisia. Ao invés de ouvir a verdade sobre a identidade de Jesus, partem para a ignorância total, enquanto Jesus mantém o bom senso e a serenidade diante das injustiças. Este episódio nos ensina que acreditamos em Jesus, ou nós acreditamos em Jesus, ou tentamos matá-lo com as nossas atitudes. Pois não dá para segui-lo de longe, como Pedro fez. Ficar neutro ou em cima do muro quanto a Jesus é apoiar e concordar com a sua morte. O mal vai matá-lo, e a pessoa que tenta não tomar a decisão de morrer com ele acaba sendo culpada também pela sua morte. E de fato somos culpados. A única solução é confessar a sua fé, como Jesus fez. Confesse Jesus hoje, que Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou estas palavras e foi condenado à morte. Porém, se você fizer a mesma confissão, ser batizado para o perdão dos seus pecados, quando Ele voltar, nós o veremos, vindo nas nuvens para nos buscar, para viver com Ele na eternidade. Ele confessou e foi morto, para que nós pudéssemos confessá-lo e sermos salvos. Confesse Jesus como Cristo, o Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Cristo Salvador, Santo é o Senhor. Cristo Salvador.